Eu quero cumprimentar a todos com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Rômulo Bereno de verdade e esse é o plano, o propósito da leitura diária da Bíblia Sagrada. Profeta Isaías, capítulos 4, 5 e 6. Vamos à leitura? 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo: Nós comeremos do nosso pão e nos vestiremos de nossos vestidos. Tão somente queremos que sejamos chamados pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio. Naquele dia, o renovo do Senhor será cheio de beleza, de glória, e o fruto da terra é excelente e formosa para os que escaparem de Israel. E será que aquele que ficar em Sião e os que permanecerem em Jerusalém serão chamados santo, todo aquele que estiver escrito entre os vivos em Jerusalém. Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar o sangue de Jerusalém do meio dela, com o espírito de justiça, com espírito de ardor, e criará o Senhor sobre toda a habitação do monte de Sião, e sobre as suas congregações uma nuvem de dia, e um fumo e um resplendor, num fogo chamejante de noite, porque sobre toda a glória haverá proteção. E haverá um tabernáculo para a sombra contra o calor do dia, e para o refúgio e esconderijo contra a tempestade e contra a chuva. Capítulo 5. A parábola da vinha e a sua aplicação. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido, a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha no outeiro fértil, e a cercou, e a limpou das pedras, e a plantou de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém, e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer a minha vinha que eu não tenho feito? E como, esperando eu que me desse uvas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois vos farei saber o que eu hei de fazer à minha vinha. Farei a sua sebe, ou seja, cerca viva, para que sirva de pasto. Derribarei a sua parede para que seja pisada, e tornarei em deserto, e não será podada e nem cavada, mas crescerão nela sarças e espinheiros, e as nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são plantas de suas delícias. E esperou que exercessem o juízo, eis que a opressão e a justiça, eis aqui o clamor. Ai dos que ajuntam casa a casa, reúne herdade a herdade, até que não haja mais lugar em que fique como únicos moradores no meio da terra. Os meus ouvidos, disse o Senhor dos exércitos, em verdade que muitas casas ficarão desertas, até que as grandes excelentes sem moradores, e 10 geiras de vinha não darão mais do que um bato, e um homer de semente não dará mais do que um efa. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice, e se demoram até a noite, até que o vinho os esquenta, e as harpas, e alaúdes, tamborins, e pífaros, e vinho que há no seu banquete, e olham para a obra do Senhor, nem consideram a obra das suas mãos. Portanto, o meu povo será levado cativo, por falta de entendimento, e os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. É importante pontuar no capítulo 5 que Isaías, ele profetiza para o reino sul, Judá, capital Jerusalém, reino norte, Israel, capital Samaria. Então ele está profetizando aqui, agora o cativeiro do norte já tinha acontecido pelos assírios, agora o cativeiro do sul estava prestes a acontecer, através do intermédio de Nabucodonosor. Aqui, essa palavra ela é um paralelo com o seu contemporâneo Jeremias, no capítulo 25, 11 e 29, 10, que também profetiza o mesmo cativeiro, que seria o cativeiro babilônico, que duraria 7 décadas, ou seja, 70 anos. Então o que ele está dizendo aqui? Que o povo que era para ser próspero, o povo que era para ser o mais abençoado, o povo que era para ter as bênçãos do Senhor, para enriquecer, virou as costas para Deus. E aí sobreveio esse mal com mão forte, para que o povo viesse a se arrepender, se converter dos seus maus caminhos. Por isso, a sepultura aumentou, o seu apetite abriu a sua boca desmensuradamente, e a glória deles, e a sua multidão, e a sua pompa, e os que entre eles folgavam, a ela desceram. Então o plebeu se abaterá, e o nobre se humilhará, e os olhos dos altivos se humilharão. Mas o Senhor dos Exércitos será exaltado em juízo, e Deus, o Santo, será santificado em justiça.
Então os cordeiros se apacentarão, se passerão como os pastios seus, e os lugares pisados pelos gordos servirão de alimento a forasteiros. Ai dos que puxam pela iniquidade, com cordas de vaidade, e pelo pecado como se fosse com cordas de carros, e dizem, avie-se, e acabe a sua obra, para que a vejamos, e aproxime-se, venha o conselho do Santo de Israel, para que o conheçamos. Ai do que ao mal chama bem, e ao do que bem chama mal. O que fazem a escuridade da luz, e a luz a escuridade. O que fazem do amargo doce, e do doce o amargo. Ai dos sábios e aos seus próprios olhos, e prudentes diante de si mesmo. Ai dos que são poderosos para beber vinho, e os homens forçosos para misturar bebida forte, dos que justificam o ímpio por presentes, e o justo negam a justiça. Pelo que como a língua de fogo consome a estopa, e a palha se desfaz pela chama, assim será a sua raiz, como podridão, e a sua flor se esvaecerá, como pó, porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos, e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Pelo que acendeu a ira do Senhor contra o seu povo, e se estendeu a mão contra ele, e feriu as suas montanhas, e tremeram os seus cadáveres, e eram no monturo do meio das ruas, e tudo não tornou atrás a ira, mas ainda estás alçada a sua mão. E ele arvorará o estandarte ante as nações de longe, e lhes assobiará desde a extremidade da terra. Eis que virão apressadamente, não haverá entre eles cansado ou claudicante, ou seja, vacilante. Ninguém tosquenejará e nem dormirá, nem cochilará nem dormirá. Não se desatará o cinto dos seus lombos, nem se lhe quebrará a correia dos seus sapatos. As suas flechas serão agudas, todos os seus arcos retesados. As unhas dos seus cavalos dir-se-iam de pederneira, as rodas dos seus carros um redemoinho. O seu rugido será como o do leão, rugirão como os filhos do leão, assim rugirão e arrebatarão a presa, e a levarão, e não haverá quem os livre. Bramarão contra eles naquele dia, como o bramido do mar. E se alguém olhar para a terra, eis que só verá trevas e ânsia, e a luz escurecerá em suas desolações. Preste atenção. Do capítulo 1 ao capítulo 5, eu já vou concluir no capítulo 6, mas eu preciso pontuar isso aqui. Nós encontramos o profeta Isaías falando pelo menos 8 vezes a palavra ai de vós. Ele está como um profeta, preste atenção, preste muita atenção nessa aplicação. Ele está como um profeta. Que era um profeta? Ele recebeu o oráculo, ele recebeu a mensagem do alto de Deus para os homens. Seja uma mensagem de exortação, seja uma mensagem de orientação, seja uma mensagem de censura, de disciplina, de conserto, de bênção, de vitória, de direcionamento, de estratégia. Essa era a função do profeta. Ele falava em nome de Deus. Assim diz o Senhor. Perceba que várias vezes, assim diz o Senhor dos Exércitos, assim diz o Senhor, assim, ou seja, então ele recebia essa mensagem e transmitia. Mas olha que detalhe interessante, quando chega no capítulo 6, que é o que nós vamos ler agora, dentro do meio, estudiosos acreditam-se que Isaías ele era primo do rei Uzias. Então ele gozava, ele tinha algumas benesses, ele tinha alguns privilégios, vamos colocar com essa palavra, que os demais não tinham. Justamente por ele ser primo do rei. Né? Primo do rei tem os seus favores, tem as suas bênçãos, vamos colocar assim. Só que quando chega agora no capítulo de número 6, o que vai acontecer? O rei Uzias ele vai morrer. E por que ele vai morrer? Porque ele vai fazer algo que não era para ele fazer. Em 2 Crônicas capítulo 26, a partir do verso 16, ele morreu leproso e desobediente. Lembra da história dele lá, que nós contamos lá? Então ele está leproso, e aí agora ele morre dessa lepra, porque ele quis fazer o que o rei não podia fazer, somente o sacerdote. E o preço que ele custou, ele ficou leproso, nunca mais foi restabelecido dessa lepra, e ele pagou com a vida. E olha agora como é que eu começo o capítulo 6, e você já vai entender o que eu quero falar. Isaías é escolhido e consagrado para profeta. Peraí, que loucura! Mas ele já não falava em nome de Deus? O subtítulo diz isso. Peraí, mas ele não falava em nome de Deus? Falava. Mas ele não estava com a vida totalmente no altar. Ele não estava no centro da soberana vontade do Senhor. Talvez, nesse exato momento que você esteja ouvindo e acompanhando essa leitura, eu possa ser que vai se identificar com você.
com muitas pessoas. Está pregando, está cantando, está profetizando, está revelando, está cultuando, mas não está no centro da soberana vontade de Deus. Perceba que eu não estou aqui apontando ninguém, porque quem aponta e quem acusa é Satanás. Eu estou trazendo a história do profeta Isaías que vai se identificar com a nossa. E quando eu falo a nossa, eu também me incluo. Então perceba isso. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia a sua glória, ou seja, toda a sua comitiva. Os serafins estavam acima dele, e cada um tinha 6 asas, e com 2 cobriam os rostos, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. E os umbrais da porta se moveram, com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumo, de fumaça da presença. E então eu disse: ai, olha agora, ó, de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os olhos do Senhor, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Perceba o que Isaías está dizendo aqui, que ele profetizava, que ele entregava, mas ele tinha um problema nos seus lábios. Qual era o problema de Isaías? Ele tinha a boca suja. Ele mesmo fala, ó, ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros. Então, por lábios impuros, nós podemos entender palavra de baixo calão, palavra torpe, palavra mundana, palavra obscena, palavrões. Nós podemos entender. Lábios impuros. E quando é que ele vai falar ai de mim? Quando ele olha para o céu. E quando ele olha para o céu, ele não vai dizer agora ai desse, ai daquele, ai daquele outro, não. Ele vai olhar para dentro de si. E ele vê aquela imagem, como ele acaba de narrar e nos descrever, dos serafins que com 2 cobrem os rostos, que com 2 cobrem os pés, que com 2 voam e pronunciam Kadosh, Kadosh, Kadosh e Avet Sabaote. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória. Quando ele tem esse encontro com o Eterno, quando nós temos esse encontro com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, nós não vamos olhar para o pecado do outro, nós não vamos olhar para a falha do próximo, nós vamos olhar para o nosso pecado, para a nossa falha, para a nossa falta, para a nossa transgressão, para a nossa iniquidade, que é o pecado consciente e continuado. Entende? Então, é isso que ele faz. E agora não vai dizer ai dos outros, ele vai dizer ai de mim. E o termo ai, ele tem 2 conotações. Para aqueles que são cristãos, quando ele bate, quando ele queima, quando ele machuca, a irmã quando tira uma cutícula da unha, ou quando alguma coisa não dá certo, qual é a palavra? Sai ai. Então, o primeiro significado do termo ai é dor. Dor, ai. E o segundo significado do termo ai é juízo. Lembra que nós lemos lá em Mateus capítulo 23, lá também nós vamos encontrar 8 vezes a palavra ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Então, duas conotações, 2 significados para a palavra quando diz berro ai. O ai de dor, no literal, e o ai de juízo. Então ele mesmo pronuncia a sentença: eu estou perecendo. Eu estou profetizando, mas não estou como deveria estar. Eu estou profetizando, mas não estou no centro da vontade de Deus. Eu estou entregando, exercendo meu ministério, mas eu tenho lábios impuros. Ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de impuros lábios e habito e moro no meio de um povo de impuros lábios. Ou seja, então ele confessa o seu pecado. Olha o que vai acontecer. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, tirada do altar como uma tenaça, uma espécie de uma tesoura. Olha que tremendo. Tirada do altar como uma tenaça, e tocou na minha boca e disse: eis que tocou os teus lábios e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Olha que coisa tremenda. Então Isaías sabia que era errado. Lembra que o anjo fala agora aqui, ó, iniquidade, ó, você sabia que era errado e continuava fazendo o erro, mas agora eu vou te purificar. Brasa viva do altar, veio e tocou. Eu gosto de pensar, eu convido você agora a ser franco e sincero como Isaías. Se Isaías falasse que o problema dele fosse nos olhos, aquele serafim tocaria nos olhos. Se Isaías falasse que o problema fosse nas mãos, aquele serafim tocaria nas mãos, com aquela brasa viva, como uma espécie de uma tesoura. Se falasse que fosse nos ouvidos, nos pés, no nariz, na boca. Onde que era o problema dele? Na boca, nos lábios. Então onde foi que ele tocou? Nos lábios. Você sabe o que eu convido você a fazer agora? Eu convido você a fazer como Isaías, a pedir perdão diante de Deus e reconhecer qual é a tua falha, qual é a tua fraqueza, qual é o teu pecado, qual é a tua transgressão, qual é a tua iniquidade, que você sabe e continua.
Pede perdão. Porque da mesma maneira que Deus enviou um serafim para tocar com matenais e purificar, eu tenho a certeza que enquanto a porta da misericórdia ainda estiver aberta, nós conseguiremos entrar por ela. Mas quando a porta da misericórdia se fechar, tarde demais. Não vai adiantar dizer que pregou, não vai adiantar dizer que profetizou, não vai adiantar dizer que expulsou o demônio, porque Jeremias 1,12 fala: o que viste, Jeremias? Eu vi uma vara de amendoeira. Viste bem, porque eu velo pela minha palavra em cumprir. Então, pela palavra e pelo nome de Jesus, expulsamos os demônios, profetizamos, os dons de Deus são irrevogáveis, são sem arrependimento, só que nós temos que entrar no centro da vontade soberana do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 1 de Pedro capítulo 1, verso 16, escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Levítico capítulo 11, versos 44 e 45, escrito está: sede santo, porque eu sou santo. Santidade ao Senhor, se santificar, se separar de tudo aquilo que desagrada ao Senhor, de tudo aquilo que impede eu, você, nós, de vivermos a plenitude da soberana, da boa, da perfeita, da agradável vontade do Senhor para as nossas vidas, para o nosso ministério, para a nossa casa, para os nossos filhos e para a nossa família. É isso que Isaías faz. Olha o resultado disso. Então disse ele, olha agora, depois disso ouvi uma voz, versículo 8, dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e diz a esse povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade e não percebeis. Engorda o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos, fecha-lhe os olhos, não venha a ver com os seus olhos e ouvir com os seus ouvidos, e a entender com o seu coração, e a converter-se e a ser sarado. Então disse eu: até quando, Senhor? Respondeu: até que assolem as cidades e fiquem sem habitantes, e nas casas não fiquem morador, e a terra seja assolada de todo. E o Senhor se afaste dela, e homens do meio da terra sejam do grande desamparo. Mas se ainda a 10ª parte dela ficar, tornará a ser pastada, como o carvalho e como a azinheira, que depois de desfolharem ainda ficam firmes. Assim a santa semente será a firmeza dela. Só depois, isso aqui é maravilhoso, que vai ficar no próximo capítulo, mas eu quero fazer uma introdução aproveitando esse gancho para a gente não perder essa fiação. Só depois que Isaías confessa, só depois que Isaías reconhece que ele era um profeta de lábios impuros, é que Deus começa a liberar as profecias. E ele é até conhecido agora como Isaías, o profeta messiânico. Então, de repente, se você não está vivendo a plenitude do ministério, do seu chamado, olha para dentro de você. Visita lá Mateus capítulo 7, tira a primeira trave do teu olho para depois tirar o cisco do olho do teu irmão, porque Isaías estava fazendo isso. Ele estava esquecendo do cisco do olho dele e apontando a trave nos olhos das outras pessoas. Mas quando ele olha para o alto, quando o seu primo morre, e aí agora não tem mais pano, não tem mais privilégio, não tem mais as benesses, e então ele se examina a si mesmo. Ele olha para dentro de si e ele reconhece que ele precisava abandonar aquela prática. E aí então Deus manda o serafim o purifica e ele pergunta: a quem enviarei? Aí ele levanta a mão: eis-me aqui, envia-me a mim. E aí agora só a partir do capítulo 7, como nós vamos ver na leitura de amanhã, ele começa a receber as revelações messiânicas acerca da vinda do Messias. Como nós vemos na introdução no dia de ontem, 8 séculos antes. O que significa isso? 800 anos antes de Cristo. Olha a grandeza, olha a profundidade disso. E por que tudo isso foi possível? Porque ele reconheceu, porque ele confessou e ele abandonou. Que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Rômulo, um beirano de verdade, e essa foi a leitura de hoje. Paz do Senhor.